Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live Mato Grosso Unido para Superar Turismo. O Governo do Estado do Mato Grosso, através da SEDEC e também da Secretaria Adjunta de Turismo, em parceria com o NEMAT, está realizando uma série de lives que tiveram início na última terça-feira, quando discutimos os protocolos de biossegurança para o turismo. A programação das lives seguirá nas próximas semanas, né? Todas as terças e quintas-feiras. Fiquem atentos aos dias e horários das lives. Nas redes sociais do governo, essas informações vão estar disponíveis, tá? No Facebook, Instagram, YouTube, oficiais do governo. O turismo foi um dos segmentos mais impactados pela pandemia. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas diz que o setor teve perdas de mais de 161 bilhões de reais no Brasil. Retomar essa atividade exige e exigirá, né, muita cautela, informações, estratégia, inovação e união do setor de turismo. Além, é claro, do rigor nos protocolos de segurança. Tendo em vista esses desafios que vêm pela frente para o setor, essas lives são organizadas com todo empenho para que o conteúdo chegue a toda a cadeia produtiva do turismo, contribuindo nessa retomada, né, seja para os empresários, para os gestores públicos, para os trabalhadores do setor de turismo, para os estudantes e também para o próprio turista, né. Para a realização dessas lives, não podemos deixar de fazer alguns agradecimentos, tem todo um trabalho de bastidor aí, né. Então, obrigada ao governador do estado, Mauro Mendes, e ao secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, pelo apoio ao setor. Agradecemos também o secretário adjunto, né, o Jefferson Moreno, que acompanha de perto a organização dessas lives, né, o tempo inteiro interagindo com a equipe. E agradecer a parceria da Unemat, na pessoa do reitor Rodrigo Zanin, que é a parceira também na organização das lives. E a toda a equipe técnica envolvida, né, na produção dessas lives, que tem trabalhado em uma sintonia perfeita. Então, nosso muito obrigado a todos os envolvidos. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês, esperamos que tenhamos uma live muito produtiva, com bastante interação e conhecimento. Fiquem à vontade para interagir com a gente, né, na live, é importante essa interação. E então podem enviar as perguntas para as convidadas, aqui na plataforma mesmo que vocês estão nos assistindo, e as perguntas serão respondidas aí no decorrer da live. Aproveitamos para informar também que os conteúdos da live passada, né, a primeira live, e dessa live, de todas as lives que serão realizadas, estarão disponíveis nas plataformas do governo, através de vídeos, podcasts, posts, pílulas de conhecimento. Então, o conhecimento, tudo que for discutido, né, o conhecimento proporcionado por essas lives, por esses convidados, ficará disponível depois para todo o trade turístico e para todos os interessados. Eu estarei com vocês em todas as lives, fazendo a ancoragem das lives e também o apoio à mediação. Eu me chamo Rejane Pasquale, eu sou mestre e especialista no turismo, e sou diretora da Ictus Consultoria em Turismo, e fico à disposição de vocês durante as lives para que a gente possa interagir. Nessa live, nós vamos debater sobre a geração de empregos no turismo e a medida provisória em nosso estado. Uma live feminina, uma live que vem mostrar a importância da mulher no setor de turismo. Então, as nossas convidadas muito especiais são a doutora Daina Lanes Andrade, que é juíza substituta da Primeira Vara do Trabalho de Cuiabá, especialista em Direito e Processo do Trabalho, especialista em Direito Empresarial e Direito Ambiental. Seja bem-vinda, doutora. Teremos também outra convidada, a doutora Cláudia Aquino, que já é conhecida do setor de turismo, é bastante atuante. Ela é advogada, especialista em Direito do Trabalho, diretora jurídica da BPW Cuiabá, presidente da Comissão do Direito da Mulher, do IAMAT, que é o Instituto dos Advogados de Mato Grosso, e também presidente do SCAT, a Sociedade Cuiabana dos Amigos do Turismo. Parabéns pela sua atuação sempre presente no setor de turismo, doutora Cláudia. Professora Aline Reis,
A professora Aline é professora no curso de turismo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, em Foz do Iguaçu. Ela é doutoranda em desenvolvimento regional e agronegócio e também é mestre em turismo e hotelaria. E também, mais uma das mulheres convidadas, a empresária Lorena Bezerra, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e proprietária do Galeto Cuiabano. Seja bem-vinda, Lorena. A mediação da live será feita pela professora Rita Garcia. A professora Rita Garcia é bacharel em Turismo e Hotelaria, doutora em Geografia, professora do curso de Turismo da Unemate, ela coordena o laboratório de pesquisa do curso de Turismo da Unemate e ela é líder do grupo de pesquisa Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Também bastante renomada no turismo e vai poder fazer uma mediação perfeita na nossa live. Agradecemos as convidadas de hoje por doarem seu tempo e compartilharem conosco o conhecimento de vocês. Então, agora ficamos com a mediação da professora Rita e eu desejo uma boa live a todos vocês. Muito obrigada, Regiane. Sejam todas também bem-vindas. Então, nós estamos nesse momento com novos desafios e cenários que estão se desdobrando para os gestores públicos, legisladores, empresários, trabalhadores e pesquisadores, como consequência da pandemia por Covid-19. Diante disso, foram instituídas leis e medidas provisórias pelo governo federal para regular os contratos de trabalho e mitigar os impactos econômicos. Então, eu inicio com uma pergunta para a professora Aline. Qual era a situação econômica do turismo mundial e do Brasil antes da pandemia? Bom, primeiramente, boa tarde. Cumprimento as colegas que estarão debatendo esse assunto essa tarde, também a todos que estão nos acompanhando. Então, Rita, os últimos relatórios da Organização Mundial do Turismo, eles apontavam uma projeção positiva para a atividade. Então, em nenhum momento havia nenhum aspecto que nos mostraria a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Então, o turismo em 2019, ele foi um setor que contribuiu com 10% do PIB mundial. Foi um setor que cresceu além da economia, então a economia mundial cresceu 2,6%, enquanto o setor de viagens e turismo cresceu 3,5%, então esse é um dado expressivo. Em relação ao emprego, que é o nosso tema de hoje, a Organização Mundial do Turismo estimava 330 milhões de emprego no setor de turismo, isso em termos globais. Significa que 1 em cada 10 empregos estavam alocados na área de turismo. A projeção era que para 2020, 1 em cada 9 empregos estivessem vinculados ao turismo. Então, os dados eram extremamente positivos. No Brasil também, nós recebemos em 2019 6,6 milhões de turistas estrangeiros. Esse dado, em relação ao ranking mundial, né, a nossa competitividade, ela ainda não estava atrativa tanto quanto os outros países, mas as políticas públicas do turismo estavam trabalhando em relação a isso. Inclusive, nós tivemos uma mudança recente na Embratur, que ela deixou de ser um instituto para se tornar uma agência, justamente para articular a questão do marketing internacional. Então, o Brasil, ele estava trabalhando nessa atração de investimentos também, né? Nós tínhamos aí quase 3 milhões de empregos no turismo. Agora, claro, nós temos uma queda expressiva. Então, os dados nos mostravam que era um setor que contribuía, né, ao menos aos países filiados à OMT, ele era expressivo. Né? Inclusive, em 2019, foi o terceiro setor com maior crescimento no mundo. Em 2018, nós fomos o primeiro setor. Então, em alguns momentos, nós estivemos à frente até da indústria e da agricultura, né? Isso em termos mundiais, não só no Brasil. Então, o que nós podemos dizer é que é um pouco triste a situação que nós estamos vivendo, né? Mas que ela vai exigir debates como esses que nós estamos tendo agora, essa oportunidade, né, de unir esforços. Sim, obrigada, professora Aline. Então,
Passando mais especificamente para o nosso tema de hoje, eu pergunto para a doutora Daina o que é a medida provisória 936, que foi convertida na lei número 14.020 de 2020, e quem tem direito aos seus benefícios. Boa tarde a todas as minhas colegas de live. Quero dizer que é uma grande satisfação representar o Tribunal Regional do Trabalho nessa live tão importante desse setor que está sofrendo tanto com a pandemia, né? E aqui eu falo como alguém que observa o mercado de trabalho, que atua ativamente no mercado de trabalho, e também como viajante que sou. A medida provisória 936, que você citou, ela instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda e dispôs de medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública. Então, desde dezembro de 2019, quando começaram os primeiros casos de coronavírus, ainda na China, quando a gente imaginava que possivelmente o vírus sequer chegaria no Brasil, né, logo em seguida, o governo federal já começou a adotar medidas para esse enfrentamento. Então, em 22 de janeiro, foi ativado no Ministério da Saúde esse Centro de Operações e Emergência em Saúde Pública, que chama COI, Covid-19. Em 6 de fevereiro, foi aprovada uma lei que estabeleceu as medidas de isolamento necessárias para o enfrentamento da pandemia, até que a OMS declarou a Covid-19 uma pandemia em 11 de março de 2020. Então, o governo precisou adotar medidas mais drásticas de isolamento social, e aí foram surgindo diversas medidas provisórias e diversas legislações para tentar garantir a empregabilidade e diminuir a crise ocasionada pela adoção das medidas de isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus. E a 936, essa medida provisória que já foi convertida na Lei 14.020, conforme você citou, ela estabeleceu possibilidades de redução de jornada e salário, ela estabeleceu a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, dentre outras medidas que visem diminuir o impacto da folha de empregados nas empresas dos diversos ramos dos segmentos empresariais. E o governo faz a sua participação por meio do benefício emergencial que é pago, né, que é feito com um cálculo com base no seguro-desemprego. Então, a medida provisória citada, ela tem exatamente esse objetivo de tentar minimizar os impactos e servir de um auxílio, né, para possibilitar um desafogamento dos empresários. Eu imagino que muitas empresas do segmento de turismo tenham se valido das medidas da medida provisória 936, agora convertida na lei 14.020 de 2020. Muito obrigada, doutora Daina. Então, eu pergunto agora para a doutora Cláudia, o que é a medida provisória número 944 de 2020 e quem tem direito ao benefício dessa medida provisória e quais os deveres para quem acessá-la. Boa tarde. Estou muito feliz aqui de estar participando dessa live, principalmente, primeiro para dizer que são todas mulheres, né? Isso é bastante inédito. Já quero aí parabenizar todos que trabalharam na organização dessa live. Em segundo lugar, a minha felicidade é imensa, porque eu advogo para esse setor do turismo e também vivo turistando, porque eu amo o turismo, e realmente é uma grande fonte de renda, como já foi citado aí até pela professora que iniciou essa live. A nossa live de hoje, ela está assim, muito atualizada, porque ontem foi aprovado na Câmara Federal a medida provisória 944/20.
e ela trouxe um programa que é para liberação de crédito para as empresas, porque como até a doutora Daina, que me antecedeu, citou, o governo teve que trabalhar com diversos tripés, dentre eles medidas relacionadas às relações de trabalho e também crédito para as empresas, no intuito de manter a empregabilidade. E a 944, ela trouxe a possibilidade de crédito para o pagamento das folhas de salário. Então, o financiamento para a folha de salário dos empregados, com valor máximo de até 2 salários mínimos por empregado, isso destinado para as empresas de pequeno porte, empresas médias, ou seja, com faturamento de até 300 mil a inferior a 10 milhões de reais. Uma taxa de juros muito significativa, muito importante, uma das menores do mercado, que foi a 3,75% ao ano, com uma carência de 6 meses para iniciar esse pagamento e também com mais 36 meses para fazer o pagamento desse crédito. Importante dizer também, Rita, é que, bom, eu não tive acesso ainda ao texto, porque como foi aprovado ontem, já foi encaminhado para sanção presidencial, então agora o Bolsonaro tem mais 15 dias para sancionar agora a lei, né, porque a medida provisória foi convertida em lei, mas nesse novo texto, com alterações que tiveram aí, quando ela passou pelo Senado, agora serão até 4 folhas de pagamentos, então quem já utilizou, porque a M44 ela é do dia 3 de abril, então quem já utilizou desse crédito para financiar 2 folhas de pagamento, ainda vai ter uma oportunidade de financiar agora mais 2 folhas de pagamento. Também, uma novidade nesse texto é o financiamento de dívidas trabalhistas. Então, se você tiver sentenças que já transitaram em julgado, você também pode buscar esse recurso para pagamento dessa dívida de até 15 mil reais por empregado. E mais uma boa notícia é que o Pronamp, que foi um dos programas que deu muito certo, que o crédito dele já acabou, o dinheiro já acabou, não tem mais como ir no banco buscar, quando foram disponibilizados 18 bilhões, agora com a MP 944 foram destinados mais 12 bilhões para o Pronamp. Então, até meados de agosto, esse dinheiro já deve estar aí disponível nos bancos também. E, ao final, também uma novidade da MP 944 é a destinação de mais um crédito para o BNDES, também para fazer empréstimo para as empresas, que houve uma redução, ela iniciou com um texto de 34 bilhões e ficou reduzido o BNDES com 17 bilhões para trazer também para o mercado financeiro. Muito obrigada, importantíssimas essas informações, né, muito atuais. Sim. Então, eu pergunto agora para a Lorena, né, de que forma a Abrazel está atuando para auxiliar as empresas na área de alimentos e bebidas, e se é possível ela quantificar os bares e restaurantes da região metropolitana de Cuiabá e do estado de Mato Grosso. Boa tarde a todos, boa tarde, meninas, é um prazer enorme estar participando aqui com vocês. Nosso segmento, né, que é de alimentos e bebidas, alimentação fora do lar, está totalmente ligada com o turismo, tem muito turismo gastronômico, né, muitos roteiros são montados também em função da gastronomia local, e isso enriquece bastante as viagens. Sobre a quantificação das empresas que nós temos no Mato Grosso, dentre os CNPJs da alimentação fora do lar, que são não só bares e restaurantes, temos também as cafeterias, sorveterias, docerias, bares, restaurantes, casa noturna. Então, o setor ele é bem diversificado nesse sentido, né? Hoje, em Mato Grosso, nós somos 20 mil CNPJs, totaliza 80 mil empregos. Então, assim, empregos diretos e indiretos, freelances, né, das pessoas que são intermitentes, que trabalham no final de semana. Nós temos aqui, somente na capital, são 6 mil CNPJs trabalhando, entre pequenas de micro e pequenas empresas, empresas de grande porte, né, totalizando 24 mil empregos. Então, é um segmento que gera muito emprego, né, principalmente o primeiro emprego,
é o que mais emprega o primeiro emprego, que pega as pessoas sem mão de obra, com a mão de obra desqualificada e acaba treinando as pessoas para entrar no mercado, né? E a Brasel atua nesse sentido, desenvolver as empresas, de desenvolver a gestão. A gente participa de desenvolve em festivais para esses empreendedores. De forma coletiva também, a gente atua na representação política, defendendo os interesses coletivos. É aquele velho ditado, que a união faz a força, né? Então, eu vou ter mais resultado lutando junto do que lutando sozinho. Então, o setor está aí para a gente ouvir o que os empresários precisam, ir atrás, resolver e defender eles da melhor forma possível. Obrigada, Lorena. Eu volto a perguntar, então, para a doutora Daina. Durante o estado de calamidade pública, o empregador ele poderá acordar a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de seus empregados diante desse cenário? Rita, sim. A resposta é sim. E é importante ressaltar que o estado de calamidade pública, ele foi declarado por meio do Decreto Legislativo 6, a partir de 20 de março, e ele se estende até 31 de dezembro de 2020. Então, a gente tem, né, pela frente, o estado de calamidade pública, pelo menos até dezembro de 2020, já, né, declarado pelo governo federal. Então, durante o estado de calamidade pública, é possível acordar, porque tem, por exemplo, empregadores que tinham uma reserva e que ainda não se valeram. Eu sei que isso provavelmente seja uma minoria, principalmente nessa área do turismo, que realmente foi a primeira a ser afetada e com impactos severos, a área de bares e restaurantes também, com certeza, né? E eu sei que foi extremamente um segmento que está extremamente impactado pelas medidas de isolamento social. Todavia, quem ainda não fez uso, ainda pode fazer uso das medidas da antiga medida provisória 936, hoje convertida na Lei 14.020, que são redução de jornada de trabalho e salário, na mesma proporção. Por exemplo, ele vai reduzir 25% da jornada, 25% da remuneração. Só que esse cálculo dessa compensação que o governo vai pagar, ele é feito com base no seguro-desemprego, entendeu? Então, eu imagino que muitas empresas se valeram. As reduções previstas na medida provisória e também hoje na lei que foi convertida são de 25%, 50% e 75%. E o governo faz o pagamento do bem, o chamado benefício emergencial, nas mesmas proporções, só que levando-se em conta o cálculo do seguro-desemprego que aquele empregado teria direito caso fosse mandado embora com a dedução dessa proporção. Então, assim, o que a gente tem que considerar? Empregados que ganham até um salário mínimo praticamente não tem perda. Há situações em que o empregado não vai ter perda, porque a redução é inferior e o benefício emergencial pago pelo governo, somando, né, o que ele vai receber da empresa e o que ele vai receber do governo, não tem impacto significativo. Todavia, quanto mais ganhar o empregado, maior vai se asseverando a perda, porque o seguro-desemprego tem um teto, né? O seguro-desemprego tem um teto de R$ 1.813,03. Então, não se paga nenhum benefício emergencial maior do que 1.803, né? 1.813,03. Então, se esse empregado tiver um salário numa base de R$ 4.000, R$ 5.000, a perda vai ser bem mais significativa, porque o benefício emergencial dele vai ficar limitado ao teto, né? Então, esses cálculos precisam ser feitos, não são todos os empregados que estão aptos. Na grande maioria das situações, a empresa vai poder fazer a negociação por acordo individual, sem necessidade de participação do sindicato. Digo por quê? Pela base salarial. Então, se for uma empresa de pequeno porte, né, ela vai poder fazer a negociação direta se o empregado ganhar até 3 salários mínimos.
Se for uma empresa que tenha o faturamento bruto anual maior do que o limite da EPP, que acho que é 4 milhões e 800 mil, ele vai poder fazer esse acordo por negociação individual, né? Acordo individual escrito com o empregado até 2 salários mínimos. Então, há uma facilitação da negociação pelas empresas de pequeno porte por ter uma estrutura mais reduzida por motivos, né, óbvios, né, do que uma empresa de grande porte, que às vezes tem um jurídico, tem uma contador, né, uma contabilidade, alguma coisa que já presta serviço para ele. E também está previsto na lei que aquelas pessoas que tiverem nível superior e que ganharem um patamar salarial equivalente a 2 vezes o teto do regime geral da Previdência, que isso dá mais ou menos 12.200 hoje, ele pode fazer esse acordo por negociação individual, entendeu? Então, não há necessidade de participação do sindicato. Essa já era uma inovação de negociações dos chamados hipersuficientes, seriam aqueles que têm um patamar salarial elevado, considerado um autoempregado, e que, por ter nível superior, teriam discernimento para poder entender aquilo que ele está negociando com a empresa naquele dado momento. Então, já tem essa previsão desde 2017, quando entrou em vigor a reforma trabalhista, e que a medida provisória 936 e a lei 14.020 também fizeram referência aos hipersuficientes. E eu acho que é importante frisar que todos os empregadores em potencial podem fazer uso dos benefícios da Lei 14.020, sendo que o decreto que regulamentou a Lei 14.020, ele estendeu o prazo do pagamento para 120 dias. Porque, inicialmente, com a medida provisória, a gente tinha um prazo de 60 dias para suspensão do contrato de trabalho, que é aquele ele não trabalha, o empregado vai ficar em casa e esse contrato fica suspenso, ou seja, o empregador não paga salário, né? E ele vai para o seguro-desemprego, receber o seguro-desemprego pelo governo, que é o benefício emergencial. Então, eram 60 dias. Hoje, e 90 dias para redução de jornada e salário. Agora, o decreto estabeleceu que pode chegar a 120 dias e que pode haver soma dos 2 institutos. Então, digamos, lá no início da pandemia, quando explodiu e tudo parou, aí parou companhias aéreas cancelando os eventos. Eu lembro que logo no início eu tinha comprado para ir com minhas filhas para o Lollapalooza. Aí cancelou tudo, a gente teve que procurar cancelar as passagens aéreas. Então, imagino que nesse momento as empresas de turismo tiveram que cancelar hotel, muita coisa. Então, logo em seguida veio aquele marasmo e provavelmente se valeram do benefício da suspensão. Então, hoje pode ter um período de suspensão, aí agora que está tendo uma retomada paulatina e ainda muito tímida, aquele empresário do segmento de turismo, ele vai poder negociar. Bom, agora que eu não preciso daquele empregado pela jornada de trabalho inteira, 8 horas diárias, eu vou fazer uma redução. Então, ele pode utilizar de forma mista os 2 institutos, desde que não ultrapasse o limite de 120 dias, né? E é importante asseverar que no segmento de bares e restaurantes, a utilização de mão de obra intermitente, né? Muitas vezes de garçons, né? Músicos, imagino, os casos que eu já vi, né? Na justiça. O intermitente, ele só ganha um benefício emergencial num valor fixo de R$600. Então, por exemplo, ele toca num bar num dia, no outro, ele tem vários vínculos de intermitência. Ele não acumula benefícios emergenciais, ele vai ganhar um apenas. E a Lei 14.020, ela passou de 3 meses, que já estavam vencidos, quando da conversão, e aumentou 1 mês. Então, serão 4 meses de benefício emergencial para intermitentes. Agora, digamos que são empregados, só que ele trabalha 3 dias em um bar, 2 dias numa casa noturna, ele tem 2 vínculos anotados. Se for 2 vínculos que não seja de intermitente, ele tem direito a 2 benefícios emergenciais.
porque a legislação estabelece que se vincula ao contrato de trabalho. Só que o contrato de trabalho, pelas regras específicas que ele tem, a lei fez essa previsão que não há cumulatividade. E com relação ao contrato de trabalho normal, não intermitente, ele pode se cumular. Então, ele vai receber... É muito comum, médicos, professores têm vários vínculos anotados concomitantes com jornadas diferentes, né? Eles podem receber benefícios emergenciais em cada um dos contratos de trabalho. E mais uma coisa, empregados públicos, de forma alguma, não têm direito a benefício emergencial, porque às vezes pensa aquele seletista é empregado de um banco, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, então de forma nenhuma, seja de fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, empregados públicos e servidores públicos, de um modo geral, não tem direito a benefício emergencial, e quem já é aposentado, porque às vezes, por exemplo, tem um garçom que já é aposentado, recebe lá a aposentadoriazinha dele pela INSS e também trabalha ainda na ativa. Então, ele tem um contrato com uma aposentadoria. O governo não vai pagar 2 benefícios. Então, se por acaso o empregador suspendeu o contrato de trabalho dele, a única forma, só é possível essa suspensão se a empresa pagar uma ajuda compensatória, que a lei prevê isso. E essa ajuda compensatória, ela é feita com base no cálculo do seguro-desemprego. Então, ela também vai observar os limites do escalonamento do seguro-desemprego, que é até 1.800, mas começa, né, num cálculo que dá, na verdade, você pega o salário e multiplica por 0,8. Então, você tem que ir fazendo os cálculos até chegar ao teto de 1.813. Mas é esse o valor que a empresa tem que pagar, porque às vezes ele ganha comissões e tem uma base salarial até maior que essa, né? Então, não há possibilidade de suspender esse contrato de trabalho ou reduzir, a não ser que a empresa pague essa ajuda compensatória. Porém, a lei prevê alguns benefícios. O pagamento de ajuda compensatória pela empresa, ele não integra o contrato de trabalho. Então, não tem que recolher FGTS, não tem que recolher Previdência, não tem que recolher encargos sobre esse pagamento e ele tem natureza jurídica indenizatória. Então, ele não serve de base de cálculo para férias, para 13º salário no final do ano. Então, às vezes, quando a empresa está parada, vale a pena ainda assim pagar a ajuda compensatória por conta de não haver essa integração no contrato de trabalho. Certo, muito obrigada pelos esclarecimentos. São muitos detalhes e muitas situações, né? Muito obrigada. Eu gostaria de perguntar, então, para a doutora Cláudia, em que consiste o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte? Rita, como você já disse, o PRONAMP, então, ele está destinado para as empresas, para as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então, são aquelas que tiveram no ano calendário de 2019 um faturamento até R$ 4.800.000. Esse PRONAMP, o valor que você pode requerer desse crédito para o banco, ele pode ser até 30% desse valor do seu faturamento. E de que forma que a empresa vai saber, ter a informação sobre esse valor? Então, as empresas interessadas, elas podem, inclusive, conversar com as suas contadoras e contadores, dizendo a eles que a Receita Federal encaminhou uma carta. Nessa carta está dizendo qual foi o valor do faturamento do ano de 2019 e sobre esse valor, os 30% é o valor máximo que a empresa pode requerer à instituição financeira. Nessa carta vem um hash code, então é necessário você estar com essa cartinha na mão, porque é a partir desse hash code que você vai iniciar as negociações. Os bancos tiveram que aderir a esse programa, né? A Caixa Econômica Federal foi uma das primeiras, claro, teve o Banco do Brasil, o Banco Itaú e outros bancos também aderiram. Mas esse dinheiro, que eram 18 bilhões, ele entrou e saiu rapidamente para o mercado, né? Emprestaram todo o dinheiro, e por isso agora na MP 944 de ontem, falando aqui mais uma vez, para quem acabou de entrar aí na live, né? A 944 seguiu ontem para a sanção presidencial e tem mais 12 bilhões aí do PRONAMP
para ser emprestado. Então, até meados aí de agosto, esse dinheiro já é para estar disponível aí pelos bancos. É importante dizer que não precisa você dar nenhuma garantia, a garantia ela é pessoal, somente a assinatura aí dos sócios da empresa, porque o FGO, é um fundo garantidor de operações que está garantindo esses empréstimos, em uma taxa também bastante convidativa, porque é Selic, que hoje está em 2,5, mais 1,25, então está aí em 3,75% ao ano, essa taxa de juros. Tem 8 meses de carência para pagar e mais 28 meses de parcelamento dessa dívida. Então, o Pronamp, ele é, assim, uma grande alternativa que vem também para trazer um alívio para as empresas que estão parcialmente abertas e muitas outras fechadas, né? Então, fica aí esse alerta que, em meados de agosto, as empresas vão poder procurar novamente o Pronamp, para que... Interessante também, Rita, dizer que esse dinheiro, ele não tem destinação própria. Então, é um dinheiro que você busca no banco como capital de giro. A empresa pode fazer investimento, ou ela pode pagar fornecedor, ou a folha de pagamento de salário dos seus empregados. Então, ela não tem destinação própria. E isso também facilita bastante aí para as empresas. Sim, verdade. É importante nesse momento, né? A facilidade ao crédito, né? Então, eu pergunto para a Lorena quais os impactos da pandemia por Covid-19 para os empresários, né? Principalmente você que está nessa área de alimentos e bebidas, quais os impactos para os empresários e na geração de empregos, Lorena? Doutora Cláudia, doutora Daiane falando, tem tudo a ver com oxigênio para os empresários, os dois temas que elas falaram. Né, a doutora Pronamp veio como oxigênio mesmo, porque quando lá atrás se falou que a MP iria contemplar 90 dias, lá atrás a gente achou que fosse muito bom, ok, vai dar, e aí já se passaram 90 dias, já se passaram 120 dias, e se ela pudesse ser contemplada para mais 90 dias, eu tenho certeza que os empresários iam ficar muito satisfeitos, porque a retomada é muito lenta, né? Até que a gente aprenda a lidar com essa situação, que a população absorva o que está acontecendo, o Estado e as prefeituras estruturem a saúde, né, para que a gente possa ver essa retomada. Aí abre, não abre, depois fecha, será que vai abrir, será que vai continuar aberto, fechado? Então, tudo isso é muita emoção para o empresário, né? E pensa que tinha uma reserva, e que aquela reserva ele vai conseguir, de uma forma ou outra, manter esses 90 dias, que até então era esse número que a gente tinha, né, essa data, e aí a gente vê que 90 dias não é nada, né? E quando estava já sufocado, veio o Pronamp. Mas o Pronamp, 3% apenas das empresas conseguiram acesso ao Pronamp. Muitas, ao longo desses meses, tiveram problemas com restrições. Então, a empresa tinha problema com restrição, a Caixa demorando, porque só saiu para a Caixa, né, no começo, então a Caixa demorando para aprovar os cadastros, então o empresário ainda está sofrendo com essa captação de recursos, muitos ainda não conseguiram esse oxigênio, mas há uma esperança. Agora, com essa nova aprovação, há uma esperança da gente conseguir fazer essa captação aí de novo, né? Uhum. Mas é realmente muito doído. E é preciso mesmo se pensar em soluções para esses empresários, né? Para nós, empresários, para nós que estamos no turismo, que foi realmente o que mais sofreu os impactos, porque as viagens foram todas canceladas, e quem teve oportunidade adiou, que foi uma campanha muito forte, né, doutora Cláudia, para adiar, né, e não cancelar a viagem, para deixar um pouquinho mais para frente, porque no momento em que fosse retomando com segurança, a gente pudesse frequentar aí os restaurantes, os hotéis, né? Sim, pode falar, a doutora Cláudia gostaria de falar.
Sim, só para complementar que para essa ajuda veio a MP 948, em que ela trouxe essa possibilidade de adiamento das viagens, das passagens aéreas, inclusive para o setor de eventos, que eu creio que dentro do turismo é o mais prejudicado. Ele fechou 20 de março e não temos uma perspectiva de quando vai abrir. Só para a gente ter uma noção, quando você ouve já o noticiário de que o Réveillon do Rio de Janeiro foi cancelado, que o Réveillon de São Paulo está cancelado, que o Carnaval, que as escolas de samba... Olha, eu estou até arrepiando, para falar a verdade, assim, é séria de coração. Quando a gente ouve isso, você fica pensando, o que será das empresas de eventos? O que elas vão fazer? Porque, assim, fora dessa, até fugindo um pouquinho, mas eu acho que é tão importante falar isso, como alternativa, eu já chamo a atenção aqui das empresas, principalmente as empresas de eventos. A MP 936, a 14020, né? Como a Lorena já falou, já está aí com os dias esgotando ou esgotados, porque as empresas já utilizaram, então só está restando mesmo o artigo 476A da CLT, que é a suspensão com a Bolsa Qualificação para essas empresas que estão 100% fechadas, suas empresas de eventos. Então, eu não poderia deixar de fazer esse alerta aqui, porque vai ser por aí que elas vão ter que buscar alguma alternativa. Até porque, na 936, é bom dizer o seguinte, está escrito lá, o governo disse, usem o bem e ele vai pagar enquanto houver dotação orçamentária. Então, você pode utilizar o bem enquanto tiver o estado de calamidade pública, como a doutora Daina frisou bastante. Mas quem ficar utilizando, às vezes vai deixar para outubro, para novembro, porque ainda não teve um empregado, ele não teve redução, não teve suspensão, mas se não houver dotação orçamentária, o governo não vai pagar mais. Ou seja, Lorena, não vai haver essa possibilidade de ter mais os 90 dias, entendeu? Que seria muito bom para esse setor do turismo, né? Nós temos esse problema. Era isso. Obrigada. Doutora Daina, gostaria de falar? E a gente tem uma pergunta aqui na sequência. Um registrozinho, que Sim. na lei, né, na lei que 14.020, o seu decreto, que é o 10.422, que regulamentou a lei, que aumentou o prazo, porque a lei não aumenta o prazo. Quando a lei saiu e estabeleceu 90 dias, os 90 dias estava quase indo embora, né? Estava quase indo embora. Então, aí no dia 13 de julho, né, agora que já tinha acabado o prazo, saiu um decreto dizendo que o limite é 120 dias, que já está quase indo embora também, só que ele diz que, por decreto, o governo pode aumentar. Então, ele já fez essa sinalização que pode ser, até eu dei uma olhada, esse mês ainda tinha uma folga orçamentária, segundo a imprensa. Porque, assim, eles estimaram uma adesão, eu estava até com a página aberta, porque todos os dias, se você entrar lá no Ministério do Emprego, é atualizado em tempo real quantos empresários se valeram da Lei 14.020, a antiga MP 936, quantos acordos foram celebrados, quantos empregos foram preservados, quantos empregados foram beneficiados de não terem sido dispensados naquele momento. Então, tem esses 3 dados. E o governo fez uma projeção alta. E ele tinha usado um pouco mais da metade dessa projeção. Porque, num primeiro momento, eu acho que o desespero foi tão grande que aquele empregado resolveu mandar embora mesmo. Porque tinha gente que não tinha folga para reduzir. Né? Não tinha folga para reduzir. Tinha gente que não tinha folga para reduzir. Falou assim, vou mandar embora. Tanto que eu vejo que a gente está tendo um aumento de ações trabalhistas, um aumento de acordos extrajudiciais, negociando verbas rescisórias. A doutora também deve ter observado isso no escritório dela, né? Então, eu imagino que talvez por isso ainda tenha crédito orçamentário. Certo. Sim, por favor, doutora Lorena. O microfone.
Eu não estou ouvindo a doutora Lorena. Eu aproveito, então, para fazer uma pergunta de uma participante, que é a Érica Pompeu, e eu acredito que a professora Aline possa nos ajudar com essa pergunta. Como será o retorno do turismo terrestre? Creio que será o último a voltar. Você pode nos ajudar, professora Aline, com essa pergunta da Érica? E o governo brasileiro está permitindo a entrada via aérea, né, de estrangeiros, mas todas as fronteiras terrestres continuam fechadas, né? Então, a nossa experiência, por exemplo, em Foz do Iguaçu, nós temos fronteira direta com a Argentina e com o Paraguai, e não há previsão de abertura, né? E não é só uma questão local. Então, o próprio governo federal não tem esse indicativo. Então, é algo que fica difícil a gente apontar uma previsão, não só eu, mas, né, se você perguntar aí para os empresários também, eles estão na expectativa, mas o que tudo indica é que realmente a fronteira terrestre, acredito que até dezembro, até a gente ter aí outros novos protocolos, não serão admitidas, né? Agora, via aérea, nós tivemos uma liberação hoje do governo federal. Obrigada, professora. Eu volto a perguntar, então, para a doutora Daina, entre as irregularidades que podem ocorrer em algumas empresas, estariam a falta de material de higienização e fornecimento de EPIs, o compartilhamento de ferramentas de trabalho, entre outros. Como mudar essa situação, levando em consideração o agravamento pela Covid-19? A gente teve um probleminha, eu vou passar para uma pergunta, então, para a Lorena. Lorena, quais as principais estratégias adotadas pelos empresários neste período de pandemia, de calamidade que nós estamos vivendo? Olha, no sentido do grupo, da equipe, a última coisa que o empresário quis foi a demissão. Então, a primeira coisa foi realmente aderir às MPs, né? E não dispensar realmente, estar ali com a equipe, reduzir a equipe, porque alguns deles conseguiram trabalhar, alguns de nós conseguimos trabalhar com delivery, mas com delivery a equipe é bem reduzida, então acaba ficando mais a equipe da cozinha mesmo. E aí, o empreendedor, que ele já é bastante, uma das características muito fortes é a persistência, e a persistência gera inovação, então ele teve que se reinventar. O delivery veio fortalecer, porque a regra era que as pessoas ficassem em casa, e precisa mesmo, ainda precisamos, né, manter um certo isolamento. E aí, o grande desafio foi levar a experiência do restaurante para a casa do cliente. E de que forma seria esse relacionamento e de que forma que ele conseguiria chegar lá na casa do cliente de forma segura também, porque muitas mudanças foram feitas, né? Os restaurantes, eles já têm protocolos. O restaurante que eu digo, quando eu digo restaurante, cafeteria, lanchonete, né? Bares, todo o pessoal ali, a hotelaria também, todos que trabalham com a produção de alimento, a gente já segue medidas sérias e rígidas na manipulação de alimentos. Então, precisou passar essa intensificação para a equipe. Até estava vendo a pergunta sobre a questão de troca de EPI e material, né, de trabalho, mas a empresa, elas são lugares muito seguros, porque, primeiro, é regra, tem que usar máscara, tem que manter o distanciamento, toda hora está higienizando a mão, passando álcool 70, então essa troca de equipamento, essa pegar nos equipamentos e nos utensílios, está sendo tudo esterilizado, então a segurança realmente dentro das empresas, eu acredito que tá bem alinhada com todos os empresários. E aí, de que forma que o empresário fez isso? Levando essa experiência do restaurante para a casa do cliente. Investindo em embalagem,
no acabamento, um bilhetinho para o cliente, inovação, teve empresas que deram sugestão de filmes com uma pipoquinha para fazer, uma balinha, mensagens de apoio, né? O Fique em Casa é um pirulito para criança, bilhetinhos para os clientes que já conheciam mais, e a interação também da população nesse sentido foi muito lindo. As pessoas postavam, o Instagram também, né, as redes sociais também acompanharam esse movimento. Eles colocaram, quando você marca, você podia indicar o pequeno negócio, as entidades também fizeram uma ação muito forte para que houvesse o consumo local, né, e as pequenas empresas fossem prestigiadas, compre do vizinho. Então, assim, houve também uma adesão bem legal dos clientes, da população, nesse sentido. Então, essa primeira fase foi essa, do delivery, né? E aí, depois, veio a questão da retomada. Alguns lugares já foram retomando com tranquilidade, com calma, porque essa retomada, ela é lenta, né? Até que as pessoas se sintam seguras para frequentar o ambiente, o hotel ou o restaurante, precisava demonstrar para esse consumidor que realmente está sendo feito, ele ter essa sensação de no ambiente de restaurantes, né, ou da hotelaria também. Então, mais do que a retomada, era importante ter os clientes dentro das empresas e que ele tivesse essa percepção de segurança para que pudesse voltar. Então, essa retomada está sendo gradual, às vezes, em alguns estados, em alguns municípios, né, por exemplo, aqui de Cuiabá, teve lugares que não fechou, teve lugares que abriram, depois fecharam. Então, eu acredito que a retomada que foi feita agora, na capital, principalmente, na vizinha Cuiabá e Várzea Grande, estamos fazendo uma conscientização bem grande para que a população, né, consiga absorver isso e também ter o respeito. Os empresários, cada vez mais, os empresários estão extremamente empenhados. Eles estão com caixa bem baixo, mas estão fazendo todos os investimentos possíveis para minimizar esse impacto e para o cliente perceba esse ambiente seguro que está sendo preparado aí com muito carinho para essa retomada. Gostaria de fazer uma pergunta. Isso, uma pessoa que está nos assistindo, o Clodoaldo Sanga, ele tem uma pergunta que é para a doutora Cláudia. As empresas que não tiveram movimentação no ano passado, ele gostaria de saber se elas têm direito a algum valor no Pronamp. Olha, as regras do Pronamp, elas são bastante engessadas, né? Vamos dizer assim. O que existe as empresas que têm menos de um ano, elas também vão fazer uma média desses valores, desse faturamento delas, e elas têm direito, inclusive, de fazer um empréstimo de até 50% do valor do faturamento. Agora, o que é necessário e é imprescindível é que essa empresa receba essa declaração da Receita Federal. Então, se ela receber uma declaração da Receita Federal com um faturamento que é zero, então ela não vai conseguir pegar o crédito. Porque, como eu disse, o início da negociação é com essa carta da Receita Federal. É necessário, porque quem vai declarar o valor que a empresa faturou é a Receita Federal. É a partir daí que inicia-se a negociação através desse hash code que está nessa carta, tá? Então, fica aí respondido. E eu vou só aproveitar, já que você me passou a palavra, aquela hora eu não percebi que o meu microfone não estava aberto, só para dizer o seguinte, doutora Daina, e também vocês todos estão nos assistindo, o que está acontecendo? O governo fez uma previsão alta para o bem, mas muitas empresas não estão, inclusive, fazendo uso do bem, estão numa situação muito difícil, por quê? Porque existe a garantia no emprego. E tem empresas que estão muito receosas, por exemplo, que já usar aí 4 meses de bem. Após o retorno, tem mais 120 dias de garantia no emprego. E o que ela vai fazer com esses empregados passado esses 120 dias? Como ela vai poder garantir esse emprego? Obviamente, é a contrapartida, né? Porque o bem foi criado justamente para a manutenção do emprego e da renda.
Então, também tem acontecido muito isso. Muitas empresas falam, mas eu não quero mais fazer o bem, porque depois eu não sei qual será o meu futuro, né? Então, só para deixar esse relato aí, que também já é outro problema que nós estamos vivenciando. Sim, obrigada, doutora Lorena. Doutora Cláudia. E eu vou retomar, então, a pergunta para a doutora Daina. Entre as irregularidades que podem ocorrer em algumas empresas estariam a falta de material de higienização e fornecimento de EPIs, o compartilhamento de ferramentas de trabalho, entre outros. Como mudar essa situação, levando em consideração o agravamento pela Covid-19? Na verdade, o que acontece? A primeira medida provisória em matéria trabalhista que antecedeu a 936, a MP 927, que estabeleceu a possibilidade de teletrabalho e a possibilidade de trabalho remoto, antecipação de férias, antecipação de feriados, foi a primeira antes dessa possibilidade de redução de salário e suspensão. Ela tinha um artigo, o 29, que estabelecia o seguinte: a Covid-19 não poderá ser considerada doença do trabalho. Falava isso expressamente. A redação desse artigo, ela gerou muita discussão na comunidade jurídica, e aí se dividiu em dois grandes grupos. De um lado, aqueles que achavam que aquele artigo implicaria na conclusão de que jamais a Covid-19 poderia ser doença do trabalho, que jamais ela poderia entender-se que ela foi objeto de contaminação no trabalho, e, de outro lado, aqueles que entendiam que isso poderia ocorrer com base na lei previdenciária. Por conta disso, a matéria chegou até o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia desse artigo. Na verdade, na hora que suspendeu, continuou a discussão. A doutora Cláudia deve ter acompanhado. Continuou a discussão muito grande, tem muita desinformação acerca dessa matéria. Se vocês teclarem no Google, fizer uma busca rápida, vai ter gente que diz que o STF considerou a Covid como doença ocupacional em todos os casos. Então, vai ter gente que vai falar assim, se o garçom estiver trabalhando, for contaminado com a Covid, é doença do trabalho. Entendeu? Mas não foi isso que o STF decidiu. Houve uma interpretação muito equivocada por parte de segmentos da imprensa e até de gente da área jurídica mesmo. Você vai achar lives e informações nesse foco de que a Covid sempre seria doença do trabalho por decisão do STF. Não foi isso. Ao suspender a eficácia, porque a redação, ela dava uma interpretação dúbia mesmo, apesar dela ter uma redação bem parecida com o que a gente tem na legislação, ela dava esse entendimento de que nunca poderia ser doença do trabalho. E daí, a gente sabe que tem situações que a Covid pode ser doença do trabalho. Por exemplo, pessoal da área de saúde. A gente não precisa ir longe para concluir que quem está ali todo dia trabalhando com gente contaminada tem um risco muito grande de ser contaminado no exercício da função. Tá aí os dados estatísticos de enfermeiros e médicos, os óbitos crescentes nesse segmento. Então, por conta desse risco, dessa interpretação, foi suspensa a eficácia. Ao suspender a eficácia, restabeleceu o ordenamento jurídico anterior. O que era o ordenamento jurídico anterior? É a Lei Previdenciária, 8.213 de 91. E a Lei Previdenciária estabelece, no seu artigo 20, parágrafo 1º, que a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto pela natureza do trabalho. Então, a doença endêmica não é, via de regra, considerada doença do trabalho. Está lá na Lei Previdenciária 8.213. Porém, tem exceção. Qual que é a exceção? Quando houver comprovação de que a exposição ao contrato direto foi determinado pela natureza do trabalho. E aí é aquela exceção que eu falei para vocês.
à exceção dos profissionais de saúde, e também pode ter, por exemplo, pessoas que trabalham com manipulação de cadáveres, pessoas que trabalham fazendo exames, entendeu? Tem uma série de segmentos que está exposto a um risco exacerbado, e é essa exceção que está presente. E o que é doença endêmica? A doença endêmica é aquela doença inerente de uma região, de uma localidade. Por exemplo, malária em algumas regiões de Rondônia, do Amazonas. Aqui no nosso estado, eu lembro quando eu atuava em Campo Novo do Parecis, lá é uma região endêmica para hantavírus, entendeu? Então, essas são as doenças endêmicas. Via de regra, não é doença do trabalho. Porém, por exemplo, se ele é um fiscal que faz a fiscalização, né, da malária lá e visitando de casa em casa em lugares com alto índice de contaminação, nós vamos presumir que aquele fiscal se contaminou em razão do trabalho. E isso não é uma característica da área de turismo, da área de bares e restaurantes e do segmento de turismo como um todo, porque, muito embora possa se argumentar que houve um grau de exposição em razão do contato, né, da não existência de isolamento social, há que se considerar a dificuldade dessa comprovação. Então, via de regra, eventual contaminação de empregado. Digamos que agora, que estão flexibilizando as medidas de isolamento social, alguém apareça contaminado por Covid. Um garçom, um atendente, um caixa. Estou contaminado por Covid. Via de regra, não é doença ocupacional. Se ele tiver sintomas leves, muito provavelmente ele não precise de muitos dias de afastamento. Se ele precisar do que é o normal, né, que seria 14 dias de isolamento, e o vírus estaria resolvido, não teria muita diferença entre ser ou não ocupacional, porque a doença do trabalho ou doença ocupacional, nesse caso sinônimos, ela vai gerar uma divergência quanto à obrigatoriedade do patrão continuar depositando no FGTS. Então, vamos pensar num caso de Covid grave. Um caso de Covid grave que seja doença do trabalho, né, que seja, por exemplo, um profissional da área de saúde, ou que haja comprovação de que essa contaminação se deu em razão do trabalho, que eu acho que é muito difícil disso ocorrer, a não ser que evidenciado que não foi adotado nenhuma medida de isolamento, nenhuma medida preventiva. Eu digo, quando eu me refiro a isolamento, eu estou falando do distanciamento de 1,5 metro, adoção de álcool 70, né, higienização das mãos frequente, utilização, o empregador forneceu máscara, forneceu face shield, enfim. Todas essas medidas que a gente sabe, já estamos todos acostumados depois de tanto tempo de pandemia, a não ser, eu só vejo uma possibilidade desse empregado comprovar que ele não recebeu nada, que ele estava trabalhando, né? E mesmo assim é muito difícil. Por quê? Porque a Covid é uma doença pandêmica. E pandêmica é mais que endêmica, porque endêmica é de uma região e pandêmica é de todo lugar, né? Então, assim, seria bem difícil essa comprovação da Covid como doença ocupacional no segmento que vocês atuam, né? No segmento para qual se destina a live. Então, a diferença de ser ou não ocupacional é obrigatoriedade de efetuar o pagamento do FGTS, e quando o empregado tem um afastamento superior a 15 dias, ele tem estabilidade de 1 ano. Então, por exemplo, para alguém que tem direito a essa caracterização como doença ocupacional, foi um caso de Covid grave, com 1 mês internado, então ele vai para o INSS, ele vai receber benefício, esse benefício dele vai ser um benefício de código 91, que é um benefício de doença do trabalho. Mas aí estamos aqui falando de profissionais da área da saúde, por exemplo. Os outros casos vai depender de efetiva comprovação, o que eu considero que é muito difícil nessa área de atuação de vocês. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil. Ótimo. Obrigada, doutora. Um tema importantíssimo, né? A gente percebe essa relevância na fala de todas vocês.
e estamos tendo participação e perguntas importantíssimas e, infelizmente, não conseguiremos responder a todas. Mas eu convido, então, a Regiane para trazer algumas perguntas dos participantes. Ok. Temos um assunto que não necessariamente de um único participante, mas que isso está rolando como preocupação. E aí eu acho que a minha pergunta, essa pergunta, né, reelaborando o que os ouvintes estão falando, talvez a doutora Cláudia possa ajudar e a Lorena também. Qual é a preocupação e o que, por exemplo, a ABOC está fazendo ou se preocupando, acompanhando isso? A gente viu que com a liberação de bares e restaurantes, nesse último final de semana houve uma aglomeração, né? Os jornais noticiaram isso. Acho que a Lorena pode falar enquanto ABOC também, enquanto empresária, né, do setor. Que cuidados que o empresário pode ter em relação a isso? Se a doutora Cláudia também tiver alguma contribuição em relação a isso, sobre as possibilidades da aglomeração, como lidar com isso? Vou começar e a doutora Cláudia me completa? Pode ser, doutora? Vamos lá, porque foi bem falado mesmo. De forma nenhuma, a Brasel, nem o sindicato, ninguém compartilha dessa atitude, a gente abomina, na verdade. O que acontece é que a gente passou um final de semana na capital de terra sem lei, né? A gente não tinha um decreto, e simplesmente falaram que podia abrir e abriu. Em todos os lugares do mundo que houve essa retomada, depois de 120 dias, todo mundo trancado aqui, 125 dias, então as pessoas saíram como se não houvesse amanhã, né? O que ocorre é que não adianta o governo, as prefeituras, eles podem fazer regras, os bares e restaurantes podem se preparar da melhor maneira possível, e é essa a nossa intenção, mas é necessário a população contribuir com isso. Então, a população tem que estar consciente, ser responsável e entender o papel. Cada um, no que aconteceu nesse final de semana, ali na Praça Popular, principalmente, que foi o que mais foi em evidência, tem a participação de tudo. Tem uma participação do empresário, que ele não se preparou, porque na retomada que teve dia 9 de junho, não houve esse desespero, vamos dizer assim, da população para poder sair. Foi mais tranquilo. E dessa vez, talvez porque não tinha toque de recolher, não tinha horário para fechar, então a gente estava meio sem limite, vamos dizer assim, o pessoal foi todo para a rua como se não houvesse amanhã. Então, tem que ter 50% dos empresários, 50% da população. Foi revisto isso, foi conversado, nós, especialmente, ligamos de um por um dos bares e restaurantes, dos principais bares, desculpa, restaurante não tem esse problema, mas principalmente nos bares, e orientamos todos eles quanto ao compromisso que o empresário deve ter. A partir do momento que colocou música e uma pessoa sequer levantou, é nesse momento que tem que sanar. Talvez tenha demorado muito para rever o que estava acontecendo, e muitos empresários, inclusive, ficaram realmente na saia justa, porque o pessoal já tinha tomado um pouquinho mais, e muita da população, acreditem, se recusou a sentar, se recusou a usar máscara, e aí a gente fez uma reunião, a doutora Cláudia até esteve presente, e a gente se comprometeu junto a aumentar a fiscalização, juntamente com a prefeitura, para que isso não ocorra mais de forma nenhuma, porque o segmento quer essa retomada constante. Não é ficar no final de semana, abre e fecha, com irresponsabilidade, seja de empresários ou da população. Ok. Doutora Cláudia? Olha, esse caso trouxe bastante polêmica, mas eu quero aqui dizer também como reforçar só um lado aí da Lorena. Eu discordo um pouquinho de outra colocação dela, mas é o seguinte, realmente nesse final de semana, a de Cuiabá estava sem um decreto municipal em vigor, muito embora, é claro que todos nós temos que ter responsabilidade e consciência de saber que a pandemia está aí, a Covid-19 não acabou. Mas falando das providências daí para frente, agora eu estou falando aqui em nome do SHRBS, que é o Sindicato Intermunicipal dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de Mato Grosso, nós
fizemos uma reunião Zoom com todos os empresários associados e não associados, alinhamos todas as providências que eles têm que tomar e lançamos hoje uma campanha que se chama Consciência Já. Então, o SHRBS lançou essa campanha, acompanhe nas mídias sociais, compartilhe, e nós queremos conscientizar a população, o consumidor, o cliente, das suas responsabilidades. Fica difícil mesmo para o empresário estar exigindo que a pessoa coloque máscara ou que ele se retire do estabelecimento. É uma situação complicada, mas, infelizmente, se necessário, será chamado mesmo a fiscalização, a polícia, para que a situação seja resolvida. Então, nós lançamos essa campanha, queremos uma retomada consciente, segura, não queremos retrocesso e vamos ter que contar mesmo com o apoio e com a colaboração de todas as pessoas. Vai ser bom para os colaboradores, para os empresários e para os consumidores. Vocês já querem que eu já faça a minha consideração final? Acho que eu já vou aproveitar que eu já estou aqui com a palavra, né? Eu estava vendo o chat, e nós estamos aí com um probleminha já um pouquinho de horário, então eu já quero, assim, agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui nessa live, o secretário César Miranda, o secretário Jefferson, agradeço imensamente o convite, parabéns pelas mediadoras, Rita, Rejane, que já é uma companheira de longo tempo aí nos debates da área do turismo, já tem 20 anos que eu estou conversando sobre o turismo, trabalhando nessa área. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cláudia. Nós que agradecemos, sempre. Gostaria, então, de fazer uma pergunta à professora Aline, né? A professora Aline, ela está no Paraná e ela tem informações sobre as estratégias adotadas para a atividade turística no sul do Brasil, mais especificamente em Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, a minha pergunta é: como está a atividade turística em Foz do Iguaçu e o planejamento para a retomada do turismo, professora Aline? Então, Rita, nós tivemos a abertura dos nossos principais atrativos turísticos no dia 10 de junho, que marcou o aniversário da cidade. Então, inclusive, com o apoio da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional, nós tivemos uma live, um show que marcou essa abertura. As projeções eram positivas, aparentemente havia um controle da pandemia, mas acontece que alguns dias depois, esses empreendimentos, nós entramos, né, novamente num lockdown aí no final de junho, e esses empreendimentos voltaram a fechar. Então, nós temos aí o Parque Nacional do Iguaçu, que é o segundo parque mais visitado do Brasil, atrás apenas do Parque Nacional da Tijuca, que é o do Cristo Redentor. Nós tivemos mais de 2 milhões de visitantes em 2019, então ele é um atrativo expressivo para a cidade. Ele continua fechado, outros atrativos estão reabrindo aos poucos, né? E o que tem sido digamos que um modelo que a cidade tem oferecido hoje foi um programa que o município lançou em maio, chamado Acelera Foz. Esse programa, ele veio para trabalhar com estratégias e ações para atrair investimentos para a cidade e também para tentar minimizar, né, os impactos nessa retomada econômica. Então, o que aconteceu? Esse programa, Acelera Foz, ele tem parceria com a Itaipu Binacional, com o Parque Tecnológico de Itaipu, que trabalha o eixo de inovação e empreendedorismo, que é essencial nesse momento que nós estamos passando. Também tem apoio da Secretaria de Turismo, Secretaria de Indústria e Comércio, a própria Associação Comercial de Foz do Iguaçu, dentre várias instituições na cidade, que apoiaram essa iniciativa. Então, foi um modelo de gestão integrada, digamos assim, e ele tem 7 eixos estratégicos, esse programa, né? E dentre eles tem a retomada econômica, planejamento de marketing, políticas públicas, qualificação profissional. Só que o que a gente observa, ele já era um programa que estava em andamento, não com esse objetivo da retomada econômica, mas já haviam várias obras de modernização do Destino Iguaçu sendo implementadas. Então, o que aconteceu? Eles aceleraram esse processo,
e lançaram um programa já para auxiliar na questão da pandemia. Nós também temos a participação nesse programa de uma governança regional chamada Oeste em Desenvolvimento, que é um programa que já vem trabalhando todo o oeste do Paraná, então eles são parceiros também. Então, os municípios aqui do estado do Paraná estão olhando esse projeto como um modelo. Então, eles auxiliam as empresas, inclusive o Parque Tecnológico de Itaipu lançou um programa de parceria com a universidade e as empresas, então foram oferecidas 200 bolsas de estudo para alunos durante 9 meses, que eles vão auxiliar os empresários que pleitearem editais. Então, nós tivemos aí uma abertura de editais que terminou, eu acredito que há 2 semanas atrás, em que o empresário ele poderia solicitar uma espécie de consultoria da universidade, não só a nossa universidade estadual, mas várias universidades, diversos cursos envolvidos. Então, ele acaba recebendo um estagiário e auxílio de professores e consultores também. Então, isso tem sido importante. Acredito que, como a Lorena comentou antes, a persistência gera inovação, né? Então, esse é um momento em que os empresários eles não têm fluxo de caixa para investir na inovação tecnológica. Estou falando do pequeno empresário, né, o pequeno e médio empresário. Então, eles têm trabalhado a questão da inovação de diversas outras perspectivas, que não somente aquela que exige maior recurso financeiro. Outra ação que Foz do Iguaçu realizou foi, em parceria com a Associação Comercial, foi o Foz Compra Foz, como a Lorena colocou, um incentivo ao comércio local, então, para incentivar e conscientizar a população para que eles procurem por produtos e serviços locais. Então, isso foi muito importante. E, para finalizar, uma demanda muito importante que nós temos no município, mas isso é específico, né, uma peculiaridade nossa, foi que em 2012 nós tivemos aí a aprovação da Lei 12.273, que autorizou a implantação de lojas francas em cidades gêmeas, aquelas que fazem fronteira terrestre com o Brasil. No ano passado, nós tivemos a autorização da primeira loja franca em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, foi dia 4 ou 5 de dezembro do ano passado, foi antes da pandemia, então, ou seja, já era um planejamento para a cidade, para diversificação econômica, e agora, com a pandemia, vários empreendedores estão solicitando a abertura dessas lojas francas, porque, como vocês sabem, Foz do Iguaçu faz fronteira com o Paraguai, e nós temos um turismo de compras muito forte em Cidade Leste. Então, muitos empresários de lá que não estão tendo demanda, porque, como eu comentei anteriormente, nós estamos com a ponte de acesso ao Paraguai fechada. Então, esses empresários estão pleiteando a abertura de lojas francas em Foz do Iguaçu. Então, tem uma estimativa aí de que até dezembro nós teremos 6 lojas francas, e são lojas com com boa dimensão, eu digo na geração de empregos, inclusive. Existe uma cota aí para compras, né, que seria de $300 por CPF a cada 30 dias. Então, com a abertura dessas lojas até dezembro, espera-se que, além dessas lojas conseguirem absorver um pouco da mão de obra que foi demitida de outros setores do turismo, porque nós tivemos aí uma pesquisa do CAGED que mostrou basicamente a perda de 5 mil empregos em Foz do Iguaçu, carteira assinada. Então, isso significa 9% da mão de obra formal do município. Então, a abertura dessas lojas francas pode possibilitar, né, uma oportunidade de emprego, além de geração de renda, né, da movimentação econômica, e também vai estimular esse turismo regional. Como isso já era um planejamento antes da pandemia, qual que era o objetivo? Como eu comentei, com a abertura das lojas francas, então qualquer cidadão brasileiro no CPF ele tem direito a $300 de cota, e mais $500 quando ele cruza a fronteira com o Paraguai. Então isso soma $800 de cota por mês. É claro que agora, com o fechamento da fronteira, nós ficamos sem a cota dos $500, mas talvez somente essa cota dos $300 já seja um atrativo, principalmente para o turista regional, do estado, do sul do Brasil, né, que a gente vai chegar aí ao final do ano. Como foi comentado, nós temos as festas de final de ano que estão canceladas, né, então pode ser um atrativo para a cidade. O que a gente percebe?
é que, apesar de sofrer tanto quanto todos os outros municípios no Brasil em relação ao turismo, como a Secretaria de Turismo e também uma gestão integrada com outros setores econômicos do município, naquela espécie de parceria público-privada, eles já estavam preparando um processo de inovação, de empreendedorismo para o município. Inclusive, esse programa Acelera Foz, ele tem como base prioritária a inovação. Então, como eles já estavam trabalhando, né, ficou muito mais fácil acelerar essas ações para se proteger aí dos déficits da pandemia. Então, isso é muito importante, que a gente percebe que o município que já estava preparado, que já tinha um planejamento estratégico, não só para o turismo, mas para o próprio desenvolvimento econômico, ele está conseguindo manejar as ações de forma mais fácil e rápida do que outros municípios, né? Então, hoje, esse é o modelo que nós temos no município. Infelizmente, é difícil colocar alguma previsão, né, do sucesso dessas estratégias, porque a gente vai observar elas aí ao longo do segundo semestre, principalmente, mas são algumas das potencialidades que nós temos no município e que podem aí ser utilizadas por vários outros municípios no Brasil também, né, principalmente enquanto cidade média, que é o caso de Foz do Iguaçu. Perfeito. Muito obrigada, professora Aline, por esse relato, né? É sempre importante a gente destacar a importância do planejamento, é extremamente relevante. Então, caminhamos agora para o final e eu peço à doutora Daina para fazer as suas considerações finais, por favor. Agradecer, Rita, em seu nome eu agradeço pelo convite que foi formulado ao Tribunal Regional do Trabalho. Espero ter podido ajudar a esclarecer algumas dúvidas desse segmento e meus votos de uma retomada segura e bem de muito sucesso e prosperidade para todas as empresas da área. Muito obrigada, doutora Daina. A gente que agradece. Passo a palavra, então, para a Lorena, fazer as suas considerações, por favor. Está sem áudio. Está sem áudio. Então, eu passo a palavra para a Aline. Por favor, Aline, você pode fazer suas considerações? Claro, Rita, eu agradeço o convite na participação dessa live. Eu acredito que o esclarecimento jurídico nesse momento é muito importante, inclusive algo que eu não havia citado, é que a Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu tem investido agora nos últimos meses em pesquisas com os empresários, e uma das maiores dificuldades dos empresários, na verdade, as duas maiores dificuldades que eles relataram, primeiro é adotar novas estratégias que não estavam previstas, e a segunda maior dificuldade é justamente a questão jurídica, essa questão da CLT, né, como trabalhar com isso. Então, acho que o esclarecimento jurídico nesse sentido é importante, né, e esse trabalho que a gente vem fazendo nas lives, principalmente, né, essa troca, eu acho que é isso que os empresários precisam. Acho que nós precisamos investir no desenvolvimento local. Cada região do Brasil, cada cidade tem uma realidade, né, a pandemia, ela tem se instalado em cada município de uma maneira diferente, então acho que isso deve ser considerado. Enfim, eu só agradeço a oportunidade e foi riquíssimo essa consideração. Acredito que todos podem ter aproveitado de alguma forma e espero ter contribuído também com vocês nessa questão da retomada do turismo, né? Retomada que nós não sabemos ainda, mas que vai se encaminhar devagar, nós vamos voltando. Sim. Certamente, professora, muito obrigada. Passo a palavra, então, novamente para a Lorena, fazer as suas considerações finais, por favor. Desculpa, a gente perdeu tanto o microfone para não atrapalhar. Eu quero agradecer a vocês, foi riquíssimo, eu saí muito melhor, eu vou sair muito melhor do que eu entrei, foi maravilhoso. Quero agradecer ao Jefferson Moreno por esse trabalho maravilhoso, porque uma coisa é desenvolver o turismo, outra coisa é desenvolver o turismo de gestão, como está sendo feito, e é um trabalho jamais visto no estado do Mato Grosso, né? O tema da live, Mato Grosso Unido, parabéns, porque é dessa forma mesmo que a gente vai conseguir, como eu falei no começo,
a chegar em um objetivo ideal para todo mundo, né, dentro do cenário que a gente tem agora. Então, essa união, esse desenvolvimento de gestão, tanto de trazer o turismo para cá, como preparar os empresários do turismo para receber os turistas, o turismo de negócio e a passeio, excelente. Parabéns toda a equipe da SEDEC. E foi um prazer participar aqui com vocês. Obrigada, Lorena. Agradecemos também os comentários enviados, agradecemos enormemente as convidadas pelas relevantes informações, a presença de todos até o momento. Passo a palavra para a Regiane, que tem mais informações sobre as próximas lives. Espero que todos tenham gostado da nossa segunda live, cheia de informação, recheada de informação. Eu imagino que todos devem ter assistido com o caderninho do lado, porque realmente é muita informação para a gente poder colocar em prática aí nessa retomada do turismo. Já quero deixar, então, vocês o convite da nossa próxima live, na terça-feira, no dia 4/8, e a gente vai tratar relacionado às questões de entretenimento, cultura, eventos. Então, fiquem antenados nas plataformas do governo, que as divulgações estarão lá. E também, nas mesmas plataformas, vão estar todo o conteúdo dessas lives, né, da primeira e da segunda. O conteúdo vai estar disponível para que vocês possam acessar. Então, com a união do turismo, a gente vai conseguir retomar as atividades com sucesso. Eu tenho certeza disso e sei que vocês também. Então, até mais e até a próxima live. Até mais.